Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite aí, Everton. É, Boa noite aos demais e por assistir depois, né? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de comandos elétricos. Bom, pessoal, hoje o conteúdo aí vai estar um pouquinho mais extenso. Caso não dê, a gente retoma aí na próxima aula, tá bom? A gente dá uma continuidade aí. Que a gente vai falar um pouco de dimensionamento, né? Que uma das nossas atividades é dimensionar aí, por exemplo, dado um motor, né, as condições de trabalho, a gente dimensionar suas proteções, né? Então, dimensionar aí um fusível, um contador e até um relé térmico e um relé de sobrecarga, né? Bom, então, eu vou compartilhar a tela aí, só que primeiro eu vou falar, né, de cada um deles, né, como dimensionar, enfim, vamos lá. Bom, então primeiro a gente falou dos motores, né? Então os fusíveis, né, pessoal? Ele é possível, né? Como ele atua, né? Ele é possível pela fusão, né, do elemento constituído de uma liga fusível, que é o chumbo, estanho, cádmio, bismuto, mercúrio, acoplado em seu interior, né? Então, ou seja, são esses materiais aí que está acoplado dentro do fusível. Ele é um condutor de seção transversal dimensionado para que obtenha, com a passagem de corrente elétrica, um aquecimento maior do que os outros condutores devido à sua alta resistência. Então, ele vai ter uma resistência maior do que o próprio condutor, para evitar o quê? Que ele então absorva essa carga de certa forma, né? Que essa sobrecarga, essa sobrecorrente que vem então de uma descarga elétrica ou de qualquer desequilíbrio de carga ou algo assim, evite então que essa sobrecarga vá para os aparelhos, né? Ou para aquilo que o fusível esteja protegendo, para ele justamente atuar ali e romper. Rompeu ali, cessa a corrente e protege, né? Então aqui é como é dentro do meu fusível, né? Então, o corpo dele aqui, né, ele é de cerâmica, ou seja, ou outro mineral que ele é hermeticamente fechado, ou seja, ele isola. Não tem como passar ali corrente. Então, ele é proposital isso. Então, ele possui, além disso, um elemento indicador que favorece a vistoria do funcionamento. Então, ele é também envolto por um material granulado extintor, utilizando-se normalmente. É, Desculpe, pessoal, utilizando normalmente areia de quartzo com granulometria adequada, né? Então, também para fazer uma espécie de isolamento, né? Bom, para cada tipo de não difusível, pessoal, vou ter faixas de tempo de fusão devido à corrente aplicada, né? Então, vai ter uma corrente ali que é um gráfico que é uma multiplicação da corrente nominal, né? Então, quantas vezes ele vai sobrecarregar pelo tempo de ação, né? Para poder então atuar. Então, tem curvas características para cada tipo de fusível que vai apresentar a relação entre o tempo necessário para a interrupção em função da corrente. Então, conforme se modifica esses dispositivos, né, que constituem o elemento fusível, a gente pode obter fusíveis de ação retardada, rápida e a ultra rápida, né? Então, tem uma norma, pessoal, que é estabelecida ali pela International Electrotechnical Commission, né, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC, e a gente utiliza a nomenclatura com duas letras para designar a atuação dos fusíveis, sendo a primeira letra minúscula, que denomina a faixa de interrupção, né? Com que tipo de sobrecorrente o fusível irá funcionar dessa forma. Então, o G minúsculo é para atuação para sobrecarga e curto, a letra A é para atuação apenas para curto-circuito, né? Então, um para cada coisa diferente, um sobre sobrecarga e curto e outro apenas para curto-circuito. A segunda letra, que ela é maiúscula, vai referir então à categoria de utilização. Então, para que tipo de equipamento o fusível é indicado? Então, L maiúsculo é para proteção de cabos de uso geral, a letra G maiúscula indica que é para proteção de cabos de uso geral, a letra M para proteção de motores e a letra E para proteção de circuitos com semicondutores. Então, para cada equipamento eu vou utilizar um fusível aí diferente. Bom, então os fusíveis de ação retardada são aqueles adequados para utilização em circuito em que a corrente de partida ela atinge valores elevados da corrente nominal e ainda nem circuitos sujeitos a sobrecargas de curta duração como motores elétricos. Então, por exemplo, se eu colocar um fusível de ação rápida
e um motor ali que é partida direta e cuja corrente de partida é muito alta, esse fusível ele vai atuar. Então, sempre que eu atingir a corrente para partir, meu fusível vai atuar vai abrir o meu circuito. Isso acontece porque o meu circuito não vai funcionar. Então, você vai ter que ficar trocando isso de ação rápida, não vai adiantar. Então, por isso eu tenho que utilizar um fusível de ação retardada. Ele suporta um certo tipo de sobrecarga, né, sem ele atuar, né? Então, para alguns tipos de aplicação, utiliza esse fusível, né? Agora, por exemplo, para equipamento eletrônico, né, ele é extremamente intolerante a essa sobrecarga, essa sobrecorrente. Então, que eu tenho que usar um fusível de ação rápida. Então, qualquer surtozinho ali de sobrecorrente ou sobretensão, ele corta ali, ele age, interrompe ali o circuito, ou seja, não protege principalmente esses equipamentos eletrônicos. O outro tipo de fusível aí, pessoal, é o com cartucho de vidro. A gente vê algumas aplicações aí, né? Então, ele é produzido e lacrado durante a fabricação. Ele é composto por um corpo oco que não conduz eletricidade, sendo pode ser de vidro ou plástico, em que o dispositivo condutor está ligado interiormente a dois recipientes de metal, terminais aí situados nas extremidades. Os fusíveis do tipo NH, né, eles toleram elevações de corrente durante espaço de tempo, né, sem que ocorra fusão. Eles são utilizados em circuitos que podem receber picos de corrente e em cargas indutivas e capacitivas. Então, devido à sua constituição, vai ter um favorecimento para valores de corrente padrão, que vai ter uma variação de 6 até 1000 amperes, né? E sua capacidade de rompimento ela é continuamente superior então a 70 kA com a tensão máxima de 500 volts, né? Então, os fusíveis NH, ele tem duas partes, né? Uma base e o fusível propriamente, né? A base ela é constituída de material isolante, né? Para que essa sobrecarga não vamos dizer, se espalhe, né? Então, ela concentre ali, né? Para proteger. Então, esse material é esteatita, plástico ou termofixo, onde são acoplados os contatos com formato de garra, né? Então, ele tem um formato de garra ali e que vai estar, então, fixado às molas, né? Que adiciona então uma pressão de contato. Nas extremidades do corpo de porcelana há duas lâminas, que é as facas, né? Então tem as lâminas aí de metal que acoplam as barras da gás. Então um elo fusível normalmente é de cobre ou prata, em forma de lâminas vazadas em alguns pontos com a intenção de redução da seção condutora. O fusíveis do tipo D, que é o diametral diesel, né? Então eles permitem sua ação de forma rápida ou retardada, né? Vão ser utilizados em circuitos resistivos, onde tem ausência de picos de corrente, já que a própria resistência, ela controla esses picos de corrente, ela controla a tensão e controla a corrente, né? Fabricados para suportarem valores máximos até 200 amperes e uma capacidade de ruptura de 70 kA com a tensão de 500 volts. Então, os conjuntos de fusíveis de êxito são formados por base, aberta ou protegida, tampa, fusível, parafuso de ajuste e anel. A sua base é constituída de porcelana e em seu interior vai encontrar um elemento metálico roscado, que é internamente acoplado a um borne. Esse outro borne vai estar isolado do primeiro e unido ao parafuso de ajuste, né? Essa tampa, normalmente, ela é de porcelana e fixa o fusível à base, não sofre danos com a queima do fusível. Essa tampa, então, permite que se faça uma inspeção visual do indicador do fusível e ainda a sua substituição. O parafuso de ajuste, então, possui a finalidade de impedir a utilização de fusível de capacidade superior à desejada, então, para o circuito. Bom, então, pessoal, em relação ao fusível, a gente tem que ter noção sobre esses tipos de corrente. Então, a gente tem a chamada corrente nominal, que é aquela quantidade de corrente máxima que o fusível comporta sucessivamente, sem que haja, então, interrupção do trabalho do circuito, né? No corpo do fusível já indica esse valor especificado. A gente tem a corrente de curto-circuito, que é a quantidade máxima de corrente que pode circular no circuito e que possa ser interrompida instantaneamente. Capacidade de rompimento, que é em kA, que é o valor de corrente que o fusível é capaz de acessar com segurança. Então, ele independe da tensão nominal, e a tensão nominal
de acordo com a constituição do fusível. Normalmente, fusíveis para circuitos de baixa tensão são apontados para tensões de trabalho até 500 volts em corrente alternada e 600 volts em corrente contínua. A resistência elétrica, né, pessoal, que ela está sujeita ao material e à pressão exercida. Então, é a resistência de contato entre a base e o fusível é responsável por casuais aquecimentos que possam promover a queima do fusível. E a curva de relação tempo de fusão corrente, que são curvas que indicam o tempo que o fusível induz o desligamento do circuito. Esses valores são variáveis conforme o tempo, corrente e o tipo de fusível. E esses são fornecidos por tabelas de fabricantes dos produtos. Bom, então como é que eu faço para dimensionar um fusível? Então, para a seleção do fusível compatível para o circuito, eu tenho que ponderar a corrente nominal da rede a malha e o circuito que desejo proteger, né? Então, os circuitos elétricos vão necessitar de um dimensionamento compatível com a carga nominal com a qual pretendo conectar. A indicação do fusível ideal tem que ser efetuada com finalidade de restringir que uma eventual normalidade elétrica no circuito fique limitada ao setor onde ela ocorre, sem possibilidade, então, de atingir outros setores. E para também dimensionar esse fusível, eu preciso, de fundamental importância, analisar as grandezas da corrente nominal do circuito ou ramal. A corrente do curto-circuito também é a corrente nominal. A gente vai ver um exemplo depois aí, por exemplo, no caso do disjuntor. Bom, com relação aos disjuntores, pessoal, eles são dispositivos eletromecânicos para proteção de circuitos elétricos contra danos provenientes de sobrecargas e curtos-circuitos. De forma resumida, o disjuntor vigia e controla a corrente elétrica no circuito, suspendendo imediatamente seu percurso em caso de picos que excedam o considerado como apropriado e seguro. A maior diferença, então, entre um disjuntor e um fusível é que, ao haver uma sobrecarga de energia, o fusível sofre a queima e necessita ser substituído. Porém, o disjuntor ele somente desarma e ele pode ser desarmado, né? Pode ser reativado. Então, essa é a diferença do disjuntor para o fusível. O fusível queimou, tem que fazer a troca. O disjuntor ele desarma. Óbvio, ele tem uma vida útil, né? Ele também não é infinito. Você vai fazer os testes para saber, né, se pode ser ainda reaproveitado ou se vai ter que substituir por um novo. Bom, então quais são as funções dos disjuntores, pessoal? Então ele protege contra curto-circuito, contra sobrecarga, comando funcional, né? Então não só a parte de potência, como a parte de comando. Ele serve para seccionar, né? Então, caso eu precise fazer uma manutenção, uma substituição, eu secciono ali para a questão de proteção, né? Para não gerar um choque ou gerar um acidente. Ele serve para proteger também contra contatos indiretos, né? Contato direto e indireto é aquele que eu tenho, por exemplo, com a massa, né? Com a massa energizada, e o indireto ali é aquele, por exemplo, quando eu não tenho um devido aterramento e encosto, por exemplo, um motor que não está devidamente aterrado, ele pode me gerar um choque elétrico, né? Ou um aparelho elétrico ou qualquer outra coisa do tipo, né? E além disso, ele serve como uma proteção contra quedas e também a falta de tensão. Então, tem queda ou falta de tensão, ele desarma, não deixa que isso vá, por exemplo, para o motor ou para um outro equipamento, que isso pode gerar um dano, né? Pode quebrar o meu equipamento. E quanto à atuação, pessoal, os disjuntores eles podem ser do tipo térmicos, magnéticos, termomagnéticos, tem os disjuntor motores e os interruptores diferenciais residuais, né? Então são esses quatro tipos aí. Bom, dos disjuntores térmicos, pessoal, a principal função dele é promover a interrupção do funcionamento do circuito elétrico quando então a temperatura se torna elevada. Então ele vai atuar pelo efeito Joule, né? Por isso que ele é um disjuntor térmico. Ele é utilizado para prevenir, então, que ocorram incêndios ou danos aos circuitos, né? Devido à variação da tensão ou em demais situações elétricas de caráter perigoso. Eles possuem, então, em sua construção, placas bimetálicas que sofrem deformação quando sofrem aquecimento. Então, pessoal, são duas lâminas, né? A lâmina que dilata mais rápido, ela vai deformar primeiro e vai levar esse bico aqui, ou seja, tem um contato aqui no momento que uma deforma, o outro então vai desatuar. Então, essa lâmina bimetálica, né, que é a diferença de temperatura, né, dilatação térmica, ela atua e desarma então o meu disjuntor.
Isso por questão térmica. Essa, então, deformação gerada provoca a interrupção do contato entre a placa e os demais componentes de passagem da corrente, produz o corte de energia ao restante do circuito elétrico defendido. O disjuntor térmico, pessoal, então ele é eletromecânico de acionamento simplificado, porém bem potente. Então ele deixa de ser preciso devido ao seu tempo de reação, uma vez que precisa gerar o efeito Joule, né? Então, se eu preciso de um efeito rápido disjuntor, o magnético, o térmico, ele não é tão indicado assim. Os disjuntores magnéticos, né, pessoal, eles vão proteger os equipamentos contra irregularidades, como principalmente curtos-circuitos. Então, eles são indicados para proteger equipamentos que requerem muita precisão no seu funcionamento, então, ou seja, eles são de atuação mais rápida. Então, durante o funcionamento do disjuntor magnético, vou ter uma grande variação de intensidade da corrente que percorre as espirais da bobina, onde vai gerar, então, variação do meu campo magnético. O campo magnético, então, hora criado, ele vai desencadear a movimentação de um núcleo de ferro, que vai ampliar mecanicamente o circuito. E dessa maneira, favorece a proteção da fonte de parte da estação elétrica para a qual foi instalado, principalmente os condutores elétricos. E a interrupção da corrente, ela pode ser imediata quando for utilizar uma bobina rápida ou uma bobina controlada, que aí a resposta é muito mais rápida do que em relação, por exemplo, a lâmina bimetálica do disjuntor térmico, né? Então, devido às suas características de funcionamento, ele pode substituir os fusíveis também, tá? Então, ao invés de utilizar um fusível, pode utilizar um disjuntor magnético, relacionado à proteção, por exemplo, contra curto-circuito. Bom, além desse, também eu tenho os termomagnéticos, aí vai juntar o térmico com o magnético, né? Então, vão ser utilizados em instalações elétricas residenciais e comerciais, né, com a finalidade de proteger, então, contra curtos-circuitos e sobrecargas. E ele pode ser utilizado para manobra de desligar e ligar e desligar os circuitos. As propriedades de acionamento do disjuntor são fornecidas pelo fabricante por meio de informações relevantes, como a corrente nominal e a curva de disparo, né? Então, para dimensionar aí o disjuntor, né, pessoal, as propriedades importantes são a tensão nominal, a corrente máxima de intervenção do disjuntor e a quantidade de polos no motor, né, que podem ser unipolares, bipolares ou tripolares, né? Então, as funções do disjuntor termomagnético são proteger contra o curto-circuito, né? Um atuador magnético, então, ele realiza a abertura do disjuntor, né, quando existe um aumento imediato da corrente elétrica do circuito, abertura ou fechamento espontâneo do circuito e proteger contra a sobrecarga que é executada com auxílio de um atuador bimetálico sensível ao calor e que favorece a abertura do disjuntor quando a corrente elétrica persiste por um período, com carga, então, além da corrente nominal prevista por disjuntor, né? Ou seja, além da bobina, né, eu vou ter, então, a corrente, eu vou ter um atuador bimetálico, só que agora mais sensível ao calor, e que vai favorecer a abertura do disjuntor, né, quando a corrente elétrica persiste por um período. Então, ele vai ter vamos dizer, o melhor dos dois mundos, né? Bom, o disjuntor motor, né, então ele é utilizado para proteger os circuitos elétricos, né, e de partida e também para proteger o meu motor. Ele tem... Oi, Oi, pode falar, Everton. não, é só para testar o microfone aqui, que faz hora que eu tô tentando fazer ele funcionar e não Beleza? consigo. Beleza, qualquer coisa aí, se tiver alguma dúvida, quiser que eu pare aqui, esclarecer a dor, Não, pode tá falar, tranquilo. viu? Meu microfone não estava funcionando agora que eu Ah, saí não, e voltei beleza. agora. Aí qualquer coisa também você fala no chat, ou senão você aciona essa parte aqui da mão, você levanta a mão aí eu paro aí, você escreve Eu no tentei chat. usar o chat aqui, mas o chat também não É, estava funcionando. entendi. Ah, então beleza. Qualquer coisa você bota esse levantar a mão aqui, que aí eu vejo que você tá me acenando Agora o aqui. microfone voltou aqui, beleza. Não, beleza. Então qualquer Bom, coisa aí você pode me interromper aí, tá bom? beleza. Então vamos lá. Então esse disjuntor motor ele tem uma grande capacidade de interromper a corrente, né? Então ele vai favorecer a aplicação em instalações que possuem então alto índice de curto-circuito, ou seja, principalmente onde a minha rede ela é muito instável, minha rede é muito suscetível a desequilíbrio, muito desequilíbrio e muito
é, muito índice de curto-circuito assim, muito desequilíbrio, a rede é instável, então ele é muito bom isso aí, né? Porque os lugares, vamos dizer assim, mais que a rede não é tão boa, né? Possibilitam proteção a todo circuito e ao motor por intermédio de seus atuadores térmicos, que são ajustáveis para que possam proteger contra sobrecargas, curtos-circuitos e ainda suportar a corrente de partida do motor elétrico. Então, um disjuntor motor pode ser acionado por botões de acionamento por pressão ou rotativos, né? Dependendo da configuração, o modelo estabelecido pelo fabricante. Ele vai possuir a função de indicador de disparo, favorecendo ao usuário a verificação visual do desligamento, né, manual do disjuntor ou do seu disparo, por meio de mecanismo de proteção. Então, ele tem aqui, ó, esses indicadores aqui que podem ser regulados, né? Então, ali, tipo de atuação ali para ele poder disparar ou não, né? Bom, ele também é considerado, pessoal, um dispositivo de segurança. Então, ele atua na proteção dos motores e substitui os relés e fusíveis tradicionais. Então, por exemplo, se eu não tenho necessidade ou se eu não quero, não estou disposto a fazer uma instalação ali com fusível, se eu quiser o risco, eu posso colocar um disjuntor motor, não vai ter problema. Então, ele vai agrupar em um único dispositivo e vai obter algumas vantagens. Então, por exemplo, ele vai ter uma função de chave geral. Geralmente, aí, pessoal, vai ser utilizado naqueles sistemas de acionamento de bomba para acionar, por exemplo, para encher caixa d'água, encher armazenamento de água, né? Aquelas coisas mais assim remotas, né? Então, ele vai ser uma chave geral, ligou, lá, pá, aciona, beleza. Tem um desligamento conjugado de todas as fases, ou seja, ele é sincronizado. Ele tem uma ligação exata entre as curvas de proteção térmica e magnética, e caso haja um disparo devido a curto-circuito, é possível religá-lo sem necessidade de substituição do dispositivo. Então, ele tem então um certo nível de robustez que não precisa, ele não tem um desgaste tão, ele consegue, né? Ele aguenta o tranco aí por mais vezes, né? Ele aguenta mais manobras, né? E essa curva de disparo, ele oferece como propriedade o tempo de disparo relacionado, por exemplo, à corrente nominal. Então, você pode parametrizar essa proteção dele aí por esse tempo de disparo correlacionado aí com a corrente nominal. Bom, então, para dimensionar, né, pessoal, o disjuntor aí de forma geral, a gente precisa dessas curvas de atuação. Então, é a partir desses gráficos de atuação. Então, ele é apresentado em um gráfico denominado curva de disparo. Então, esse gráfico ele considera o tempo e a corrente para que esse disjuntor precisa para disparar, ou seja, para ele desarmar ali. Então, a curva de disparo apresenta o tempo em segundos que o disjuntor necessita para interromper o circuito, em caso de curto, sobre o valor de corrente que incide por ele. E essa curva vai ser determinada a partir da corrente nominal do disjuntor, que é a corrente pela qual foi projetado. Então, a formação do gráfico se determina por um eixo horizontal, que define então a quantidade de vezes que a corrente que atravessa o disjuntor, ela excede a corrente nominal. E a outra linha vertical, né, que vai definir o tempo que o disjuntor necessita para desativação, ou seja, o desarme, o tempo de disparo, o tempo de interrupção. Bom, então, de acordo com a norma NBR-EC NM 60898/2004, os disjuntores são classificados conforme a corrente nominal para a qual eles foram planejados e conforme o seu desempenho perante sobrecarga até o disparo. Eles são divididos em curvas de disparo B, C e D, né, que é as curvas em relação à sensibilidade e acionamento do disjuntor, quando tem uma ocorrência de curto-circuito. Então, isso aqui, pessoal, é para curto-circuito. Então, vamos supor que é múltiplos da corrente nominal. Então, aqui é quantas vezes a minha corrente nominal. Então, vamos supor que eu quero 8 vezes a corrente nominal por um tempo de disparo aí de 2 segundos. Ó. Então, aqui eu tenho 8. Então, 8 vezes a corrente nominal e 2 segundos de atuação. Ó. Então, eu vou usar, cruzando esses dois dados, ó. Então, aqui. Então, eu tenho 8 vezes a corrente nominal e um tempo de atuação de 2 segundos. Então, eu vou utilizar um disjuntor do tipo D. Então, de curva de disparo D. Então, é só fazer esse cruzamento aqui, né?
Isso depende de projeto, né, pessoal? E depende da sua aplicação também, conforme a proteção, né? Então, isso aqui não é uma regra fechada, é assim para todos. Não, depende, tudo depende, né? Depende do seu múltiplo da corrente nominal, né? Depende quantas vezes a corrente ali é de sobrecarga. Então, é uma série de fatores a se considerar aí nesse caso para dimensionar um disjuntor, né? Então, vamos lá. Sobre os diferentes tipos de disjuntores, o de curva B, eles devem atuar para proteção em correntes com possibilidade de curto-circuito de baixa intensidade. Então, se o meu nível de tolerância de corrente é baixo, de curto-circuito, eu utilizo um do tipo B. Essa ruptura, então, ela é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, é onde está compreendida o meu disjuntor da curva B. Então, é indicados para atuar em cargas resistivas com pouca corrente de partida. Então, onde não se utiliza corrente de partida, que a gente sabe que a corrente de partida é um pico de corrente muito alto, né? Então, a aplicação são para fornos elétricos e aquecedores, né? Já os disjuntores de curva C, eles vão atuar em proteção em correntes com possibilidade de curto-circuito de intensidade média. Então, a ruptura vai de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Eles são indicados para cargas de média corrente de partida, normalmente em cargas que têm indução de corrente. Então, onde tem indução de corrente, vou ter esse tipo de corrente de curto-circuito. Então, vai ser para os motores elétricos em geral, para as máquinas de lavar roupas, sistema de comando, onde tem bobinas, né, que é indução, etc. E os disjuntores de curva D, então, são para proteção em corrente de possibilidade de circuito de alta intensidade. Então, já é de 10 até 20 vezes a corrente nominal. Então, ele é indicado para cargas com grande corrente de partida. Geralmente, pessoal, alguns tipos de partida que tem uma corrente muito alta você já apela para esse disjuntor de curva D, né? Então, são as redes com grandes cargas, né, como os transformadores e motores de grande porte, né? Então, à medida então que eu vou aumentando o meu motor, a potência do meu motor, ele exige então uma corrente de partida maior. Então, logo ele vai exigir um disjuntor maior, uma proteção maior. Então, eu já vou apelar para o tipo D. Então, grande parte da aplicação industrial, pessoal, já está praticamente na curva D. É muito raro ter curva B ou C. Vai depender muito aí da aplicação. Geralmente, por exemplo, para aplicações eletrônicas, a gente apela para B, né? Que é baixa intensidade, porém tem que atuar mais rápido, né? De forma mais intensa ali, né? Instantânea, né? Bom, então além da classificação por curva de atuação, que é o disparo, os disjuntores também podem ser divididos em três categorias, que é determinadas pelo coeficiente de proteção que determina o circuito. Então, essas categorias são nomeadas de classe de proteção. Então, ela pode ser 1, 2 e 3, sendo o classe 1 os disjuntores de maior proteção, os classe 2 de média proteção e os classe 3 de menor proteção, né? Então, para dimensionar e selecionar o disjuntor, pessoal, o que eu preciso saber? A corrente nominal do circuito, a capacidade de condução de corrente pelos condutores, a corrente de curto-circuito conveniente para o disjuntor, o tipo de carga atuando no circuito, seja ela indutiva, capacitiva ou resistiva, o local da instalação, se ela é residencial, comercial ou industrial, e se tem influências externas que possam interferir no circuito. Então, se tem presença de umidade, né, de água ali, né, de fluidos, né, externos, poeira, etc., né, ou algum ambiente que é agressivo ali, né, que pode estar até gerando ali uma fagulha, algo ali, né? Então tem que saber também as influências externas, né? Não apenas do meu circuito. Então, para dimensionar um disjuntor, pessoal, a gente considera a corrente nominal do circuito e a corrente do condutor, né? Então, eu tenho que saber então a corrente do meu circuito, aquele que vai passar lá, e o fio em que a sua bitola foi dimensionado no processo de dimensionamento de condutores. Então, para obter o resultado, a gente utiliza a seguinte forma. Então, a corrente do disjuntor está compreendida entre a corrente de condução máxima que a bitola do meu fio suporta, que ela suporta de corrente, e a corrente do meu circuito, que é calculado, correto? Bom, então, de acordo com a norma NBR
com a mesma norma 60898/2004, os valores padrões de corrente nominal dos disjuntores é 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 de 125 amperes, certo? Então, são esses disjuntores aí que a gente tem aí disponível. Então, aí a gente tem um exemplo de dimensionamento do disjuntor. Então, supõe aí que o condutor, né, a bitola do fio aí já foi dimensionado, que é de 4 milímetros quadrados. Sabe-se também que a corrente do circuito que foi calculado foi de 20,45 amperes. E a corrente nominal do fio, que é a capacidade máxima, ela é de 32 amperes. De onde eu tiro esse valor? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela está justamente aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, bitola 4 milímetros quadrados. Aqui, ó, ela é de 32 amperes. Ou vou colocar que três condutores aqui, ó, 32 amperes, certo? Estou colocando esse valor aqui. Então, é 32 amperes. Isso é dado, pessoal, pelo catálogo de fios. Então, cada bitola ela vai ter uma capacidade máxima de condução, né? Então, voltando aqui, ó. Então, aqui eu tenho a corrente do circuito, que é 20,45, e a corrente máxima da condução é 32 amperes. Então, eu tenho que achar a corrente do disjuntor aqui, ó, que vai variar entre 20 e 32 amperes. Então, entre 20 e 32 amperes, ó, justamente aqui, ó, 25 amperes. Vou utilizar aqui um de 25. Bom, posso usar um de 25, ou se, dependendo da aplicação aí, eu posso colocar um disjuntor aí com atuação na curva D, posso colocar um maior aí, né? Então, vai depender. Então, a minha corrente vai orbitar em torno desse valor de 25 amperes, né? Para poder, então, fazer o dimensionamento correto. Ok, Everton? Coloquei aqui, tem alguma dúvida em questionamento? Não, tá tranquilo por enquanto. Bom, vamos dizer, por que eu tô meio que dando essa volta aqui? Porque agora eu tô chegando mesmo na onde o objetivo mesmo da nossa atividade aí, de uma das atividades que vocês vão me entregar, certo? Eu não vou abordar ela agora, Everton, porque a gente vai ter até pouco tempo aí. Nós vamos fazer um exemplo depois e na próxima aula a gente continua, tá bom? Vou só falar mais um pouquinho aqui, né? Bom, agora eu Tranquilo. vou. Quanto mais informação você deixar na aula gravada aí, depois a gente vai assistindo e fica mais fácil para a gente estudar depois. Não, beleza. Que assim, porque pode parecer, bom, mas o cara tá, né, dando volta demais que eu preciso dar esse preâmbulo para a gente entender aí como funciona, né? Bom, os contatores aí, pessoal, vão ser os dispositivos, né, de comutação eletromagnética, né, com comando à distância, tendo apenas uma posição de descanso e livre de travamento. Ou seja, ou ele é aberto ou é fechado, né? Ou normalmente aberto ou normalmente fechado. Ele comuta para aberto e fechado. Então, eles são constituídos para suportar cargas de alta potência de corrente, né? Isso se eu tratar de um contator de potência, né? Então, eles são capazes de determinar, transmitir e interromper correntes em condições normais de circuito. E suportar também, né, sobrecargas durante o funcionamento, né? Então, ele tem que ter um certo nível ali de tolerância de sobrecarga, porque se ele for falho nisso, ele pode queimar ou pode gerar um curto ali, né? Queima, gera um curto, aí todo o meu circuito também está comprometido, né? Então, ele tem que ter essa robustez para aguentar também, né? Ainda mais com um contator de potência, né? Bom, então como funciona o contator, pessoal? Ele é um dispositivo eletromecânico, então eu preciso de uma bobina. Essa bobina, então, ela vai gerar uma corrente. Essa corrente gera, então, uma indução eletromagnética. Essa indução, por sua vez, vai atrair esse núcleo aqui, que é o fixo, atrair esse núcleo móvel, né? Então, a força eletromagnética atrai esse núcleo móvel. Então, ele sobe aqui, né? Então, onde era normalmente aberto, ele fecha, né? Então, os circuitos que estavam abertos fecham e os que estão fechados abrem. Então, que está aberto fecha, o que está fechado abre. Aí até o momento que desenergiza aqui a bobina. Desenergizei a bobina, então não tenho mais força de atração, né? Então aqui a mola, né? A mola por questão de força ali, né? Para aliviar a tensão ali, o que que ela faz? Ela, pum, ela volta e empurra o núcleo móvel. Aí volta ao estado original aqui. Então, o que que é? O que estava fechado volta a abrir, o que estava aberto volta a fechar. Então, volta ao seu estado inicial. Então, até onde eu energizar, eu faço essa comutação para aberto e fechado aí.
Bom, então os contadores principais, pessoal, eles vão ter capacidade de passar corrente de até 600 amperes. Então, geralmente, a gente tem três contatos principais, do tipo normalmente aberto, que é destinado às manobras das cargas trifásicas. Isso para os circuitos de potência, né? Para os circuitos de comando, ou chamados circuitos auxiliares, eles vão ter corrente máxima de 10 amperes, até porque não tem necessidade de ter uma capacidade de corrente tão grande, né? E eles geralmente vão ter de 4 a 8 contatos, né? Podendo atingir até 12 contatos. Então, né, por não ter grande capacidade de corrente, eu posso agrupar eles em um contator ali, onde eu posso utilizar eles para as mais diversas manobras aí, né? Bom, então, pessoal, os contadores vão ter uma classificação. Essa classificação são geradas, durante essa utilização, vão ser gerados faíscas, né? Então, dependendo aí, né, os contadores de potência, gera faísca. Não tem como, contato, a corrente é muito alta, gera uma faísca, né? Quando eu faço a mudança de aberto para fechado ou de fechado para aberto. Então, ele gera um desgaste natural, né? Então, essa faísca ali gera ali um calor momentâneo, ele vai meio que gerando vai se comportar ali como uma espécie de eletroerosão, vai acabar então erodindo ali, causa uma erosão ali nos contatos, isso então desgasta, né? Então ali ao longo do tempo, o que pode gerar? Gera mau contato, né? Aí os contatores não fecham nem abrem da forma correta, isso gera um desgaste. E além disso, né, pessoal, quem está próximo ali pode pegar uma faísca ou uma sobrecarga pode passar para uma pessoa ali. Isso é um risco para o ser humano, né? E essa amplitude das faíscas se agravam em ambientes que contêm umidade, né? Então a gente sabe que a umidade ela conduz, né? Então pode gerar um arco, né? Ou pode gerar uma intensidade de corrente circulando no circuito. Ou seja, a umidade que tem presente ali, ó, a faísca, ela pode haver uma ponte ali e gerar um curto-circuito. Ou seja, ela pula até o contator. Pulou, pode dar um problema ali e uma sobrecarga no meu sistema. Gera um curto-circuito e pode danificar o meu circuito. Então, para que esses fenômenos sejam evitados, pessoal, foram empregadas então formas distintas de proteção, que vão definir uma classificação desses dispositivos em quatro categorias de utilização de contadores principais. Então, a gente tem um contador do tipo AC1, que é para aplicação em cargas ômicas ou com mínima indução. Por exemplo, os fornos elétricos e aquecedores que possuem resistência. AC2, né, o do tipo AC2, que é para aplicação e acionamento de motores de indução que possuem rotor do tipo bobinado. Então, para ventiladores, exaustores e bombas em geral. A AC3, que é para aplicação em motores com rotor de gaiola e com cargas nominais, por exemplo, compressores e bombas d'água. E a AC4, que é para aplicação em equipamentos, né, que requerem manobras, né, pesadas. Então, exemplo, acionar um motor de indução em plena carga, né? Então, um exemplo aí, uma esteira, né? Uma esteira ali que está transportando um material, um produto ali, um insumo, por exemplo, minério, né? Minério ali é pesado, né? Então, se o meu motor não consegue partir com o carro, o que eu tenho que fazer? Tirar todo o minério ali, tirar todo ele, acionar e depois colocar toda a carga ali, ou senão voltar toda a carga que estava ali sendo transportada, voltar lá para o início para poder então fazer o seu caminho que deveria fazer, né? Então, isso tem que. A questão do motor também tem que ser dimensionada nessa questão também, né, pessoal? A gente sabe ali que boa parte é para transporte, né? Transporte de produto, transporte de alguma coisa ali, e tem peso, né? Então, meu motor tem que ser capaz de se partir com carga, né? Então, por exemplo, acionar um motor de redução, executar uma reversão durante a marcha, né? Então, sem querer, você reverte e para execução de operação alternada, em que também você tem que ora girar num sentido para fazer um movimento, ora girar no outro sentido para fazer um movimento contrário, né? Bom, então esses contadores de potência, pessoal, eles vão ser dispositivos, né, concebidos para manobras em circuitos de força, cargas resistivas ou indutivas e ainda projetados para existir uma quantidade de manobras elétricas e mecânicas. Geralmente aí, pessoal, é milhões de manobras, se chama de vida infinita, mas geralmente aí são na casa de milhões de manobras. Então, o que que os fabricantes fazem? Fazem manobras exaustivas ali, então ficam chaveando até ver o tanto, né, eles contam ali os ciclos, né, o tanto que esses contadores resistem aí de manobras, né?
Então, eles podem ser utilizados com a finalidade de ligar e desligar motores e cargas elétricas, e eles vão ter algumas características mecânicas e elétricas importantes, né? E geralmente eles têm dois tipos de contatos, né, com capacidade de cargas diferentes, pode ser para principal e auxiliar. Então, esses contatores eles têm uma construção reforçada, ele favorece a inclusão de relés de proteção, ele tem uma câmara de exclusão para o arco voltaico, ou seja, ele meio que se blinda ali de evitar essa fuga desse arco, né? Então, para sair do circuito, que é onde evita uma ocasião de curto-circuito, favorece a utilização de uma bobina com eletroímã e ele possui medidas de acordo com a potência a ser conduzida, né? Já os contatores para circuitos auxiliares, né, vão ser semelhantes aos de potência, só que agora eles vão ter umas características um pouco diferentes, né? Então vai incrementar o número de contatos auxiliares, né? Então, de certa forma, eles agora aguentam um maior número de manobras, uma vez que a corrente que é impressa neles, imprimida neles ali é menor, né? Eles comandar os contadores que possuem um grande consumo na bobina, ele evita a ocorrência de repique, né, que é a falha de passagem da corrente, e ele liga e desliga o circuito de comando, sinalização, controle, etc. Ele pode comandar desde sinaleiras, botoeiras, enfim, né, qualquer coisa aí que eu queira comandar. Bom, deixa eu só ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui, vamos até aqui antes do dimensionamento, que aí na próxima a gente fala sobre o dimensionamento, correto? Bom, então são características dos contatos auxiliares, né, pessoal? Então são medidas de construção de tamanho variável, né, e de acordo com o número de contatos, possui uma potência no eletroímã praticamente constante. Ele mantém uma carga de corrente nominal máxima de 10 amperes para todos os contatos, e ele não tem necessidade da utilização de relé de proteção, né? Então, os contatos auxiliares não precisa de um relé de proteção, ao contrário dos contatores de potência, né? Então, para quem já viu aí, né, acho que boa parte de vocês já atuou na área da elétrica e já sabe, né, que tem aqueles relés lá, mas para a parte de partida, né? Bom, sobre as tensões de alimentação dos contatores, pessoal, eles são definidas para as tensões alternadas de 12, 24, 110, 127, 220, 380 e 420 ou 440. E para as correntes contínuas, também tem para 12, 24, 48, 110, 125 e 220. E para que um contator possa ser utilizado, então tenho que considerar a tensão de sua bobina, né? Então tem que considerar a tensão da bobina ali para poder energizá-la corretamente, que vai determinar como o contator é acionado e a corrente máxima do contato. Então é a tensão e a corrente máxima. Então a especificação dos contatores, né, é determinada por uma corrente nominal que tem que ser considerada de acordo, né, com o projeto ou instalação a ser executado. Então, tudo isso, né, pessoal, parte da corrente que eu calculo, né? A partir de um projeto ali, eu calculo essa corrente nominal. Então, a partir dele, né, a corrente, eu dimensiono, então, os contatores, né? Então, para cada categoria de contator, então, por exemplo, a AC1 para serviço normal é uma vez a corrente nominal. Se for para serviço normal, desligar a mesma forma. Se for para ocasional, 1,5, tanto para ligar como para desligar. Para a categoria C2, para serviço normal, eu vou considerar 2 vezes e meia corrente nominal, para serviço normal, uma, e para serviço ocasional, tanto para ligar e desligar, 4 vezes a corrente nominal. Só se for da categoria AC3, se for para serviço normal para ligar, é 6 vezes a corrente nominal, para desligar, uma vez a corrente, para serviço ocasional, para ligar, 10 vezes a corrente nominal, e se for para desligar, 8 vezes a corrente nominal. Se for para a categoria AC4, eu tenho então 6 vezes a corrente nominal para ligar, 6 vezes para desligar, 12 vezes para serviço ocasional e ligar e 10 vezes para o serviço ocasional desligar, né? Bom, então na próxima aula, Everton, eu vou falar sobre o dimensionamento do contator, né? O que precisa fazer, que aí a gente chega então no ápice ali, que é como a gente fazer a atividade, ok? Até aqui, tem alguma dúvida, então, questionamento? Tranquilo, só observando. Bom, então aqui, Everton, vamos considerar aqui essa parte 1,
da nossa aula de hoje. Aí na próxima aula eu vou falar então sobre o dimensionamento do contador e uns exemplos aí que vão auxiliar vocês a fazer a segunda atividade, certo? Tranquilo. Por enquanto, Bom, tranquilo. então, não havendo dúvidas aí, Everton, tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, tranquilo. Tá de Só boa? Bom, então eu vou absorvendo o finalizando conteúdo. aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Eu estou aqui para ajudar você e os demais colegas, né, a superar aí qualquer obstáculo aí, tá bom, pessoal? Então aí, vou desejar a vocês então uma boa noite. Então, fiquem então todos com Deus e até a próxima. Valeu.